Da semana no Congresso Nacional. PL das fake news, acabamos de falar sobre isso, e o projeto do arcabouço fiscal. Controle de gastos, quais são as regras com as quais o país vai conviver a partir do momento em que esse projeto for votado, modificado e aprovado. O economista Raul Veloso, um grande conhecedor das contas públicas, situação fiscal do Brasil, é o nosso convidado hoje também aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Professor, bom dia, seja bem-vindo, hein? Bom dia para todos. E eu imagino, professor, a sua atenção e o seu grau hoje de até curiosidade, não é? De acompanhar qual é o posicionamento do novo governo e também agora do Congresso em relação a um estudo que o senhor estuda basicamente durante toda a sua vida, que é a questão fiscal e a questão do equilíbrio de contas no Brasil. O que o senhor achou desse arcabouço que foi proposto pelo ministro Fernando Haddad? Olha, não deixa de ser uma tentativa válida de buscar uma solução, mas infelizmente ela está caminhando para se tornar inviável. Não vai conseguir emplacar, na verdade, porque tem um defeito básico. Ela não trata do que é a questão fundamental, que é o forte crescimento do gasto previdenciário, que na União já abocanha mais de 50% do total. Se você somar com o item que hoje é a prioridade 1, que é a assistência social, esse número sobe para 70% do gasto. Tudo que se fizer, que não, já que a prioridade tenderá a ser mantida, tudo que se fizer e não direcionar para a Previdência, trará uma solução capenga, digamos assim, que não vai durar muito. Por quê? Porque tudo que acontecer no resto do gasto caminhará para o que acontecia na época do teto, que é zerar o gasto discricionário, especialmente os investimentos, já que aquele item Previdência sobe muito. Ele está subindo muito em todos os entes. Então, fazer uma coisa que puxa pelo lado da receita, que puxa por outras coisas, não vai conseguir produzir uma solução duradoura. Então, infelizmente, eu diria que o arcabouço está caminhando para se destruir, a não ser que a gente resolva no Brasil atacar a questão previdenciária de uma vez por todas. Professor Raul Veloso, muito obrigado por atender o nosso convite. Bom dia para o senhor. Vamos falar um pouquinho daqui a pouco, então, sobre essa questão previdenciária que o senhor propõe, mas só para entender direitinho, o senhor não acha que mesmo com dificuldades, mesmo sem ser a solução dos sonhos, o arcabouço fiscal, se aprovado nos termos que está sendo apresentado, ele vai representar uma melhora em relação ao teto de gastos? É uma melhora, só que é uma melhora relativamente pequena e, portanto, não vai resolver o problema central que se quer resolver. Ele dá uma ilusão. Você viu que, por último, o ministro já está falando numa solução de redução forte dos incentivos fiscais, que é mexer do lado da arrecadação. Então, ele está fugindo dos gastos, que é onde deveria tocar. E você sabe que reduzir incentivos fiscais não garante que quem antes estava se livrando do imposto, agora passará a pagar. Isso pode inviabilizar a maioria dos negócios, se ele for tentar pagar. Aí a arrecadação que se está esperando simplesmente não ocorre. E aí o que fazer? Professor Raul Veloso, a gente teve no Brasil, na nossa história recente, a aprovação de uma reforma previdenciária.
A gente sabe que reforma é sempre aquela possível para o momento, para a composição do Congresso, mas que trouxe mudanças significativas no sistema do funcionamento do INSS no Brasil em relação à idade mínima, em relação a alguns privilégios que existiam e foram cortados. Isso não foi suficiente? Porque mexer com previdência é sempre muito delicado. A gente vê o que está acontecendo na França, por exemplo, com protestos generalizados que aconteceram nos últimos tempos, com essa tentativa do governo de lá de mudar as regras da Previdência Social. A gente vai ter que enfrentar esse assunto novamente no curto prazo no Brasil? Tem de enfrentar, porque a reforma de regras que foi aprovada por aqui, ela foi importante, lamentavelmente insuficiente para fazer uma diferença real. A gente tem de fazer algo mais. Aliás, a própria Constituição, em 2019, determinou que nós fizéssemos algo que os especialistas chamam de equacionamento previdenciário, que é, na verdade, zerar o déficit atuarial. E nós estamos longe de fazer isso. Alguns casos fizeram um esforço grande, e esse é o caso, por exemplo, da Prefeitura de São Paulo e do Estado do Piauí, que eu acompanhei e acompanho de perto, mas há ainda uma etapa a ser cumprida nesses dois casos para chegar à zeragem do déficit atuarial. Mas o pior é que o grosso dos demais entes estão longe de fazer o que a Prefeitura de São Paulo e o Estado do Piauí fizeram. Então, lá, a distância entre o ideal e o que foi feito até agora é muito grande. E, sendo assim, nós não podemos esquecer a consequência de não fazer o que é certo, é que os investimentos em infraestrutura, que é o item muito importante, mas que não está protegido por nenhum tipo de lei que obrigue a fazê-los, eles vão zerar em breve, mesmo nesses casos que eu citei, se não completarem o seu esforço de ajuste. Você pode imaginar se é possível eu ter um arcabouço fiscal que eu diga que beleza, tá ótimo, se eu olho as contas e vejo em breve que os investimentos, na maioria dos casos, vão zerar. E como é que a economia cresce sem investimento? Ela só cresce se tiver investimento. Sem crescimento, não tem arrecadação. Sem arrecadação, não tem sustentabilidade fiscal. Então, infelizmente, nós estamos ainda no meio de um processo que pode ser complicado, doloroso e longo. Professor, o senhor citou a reforma que foi feita na Previdência da cidade de São Paulo, não é? Qual é a diferença entre esse modelo que foi implementado em São Paulo em relação ao que foi feito na reforma da Previdência Geral no âmbito federal? Bom, as regras, que é o número 1 da história, foram ajustadas na Prefeitura de São Paulo, ainda que não houvesse a obrigação de copiar o que a União fez. Na verdade, era para ser obrigatório. Na última hora, teve lá um parlamentar, que eu não me lembro o nome, que conseguiu tirar essa obrigatoriedade da votação. Mas, vamos dizer, no caso da Prefeitura de São Paulo, o prefeito resolveu fazer, independentemente de não ser obrigado, porque a situação era dramática. Pois bem, feita a reforma de regras, a gente consegue evitar essa zeragem de ocorrer rapidamente, mas não consegue completar a tarefa toda. Ela é muito maior, principalmente em casos como esse, que são casos de regimes previdenciários antigos e com déficits gigantescos. O déficit da Prefeitura de São Paulo era um dos maiores que a gente pode imaginar. Tem uma forma simples de mostrar, se houver tempo eu explico como se mostra que o déficit é gigantesco, mas aceitando o que eu disse, o que isso significa é que lá tem que ser feito
a etapa final, que eles estão tocando agora e está caminhando para resolver, que é o chamado equacionamento via aporte de ativos. Colocar ativos, que é uma receita a mais importante, que vai ajudar a fechar o buraco. Isso a prefeitura está juntando ativos, imóveis e outros recebíveis para colocar em um fundo e completar a chamada capitalização da Previdência Municipal. A partir daí, ela vai estar, numa linguagem bem simples, chuchu beleza, mas precisa ainda terminar esse trabalho. Chuchu, beleza, é isso aí, tá certo. Estamos conversando com o economista Raul Veloso aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, professor, o senhor falou que sem crescimento não tem arrecadação, né? E aí a gente não sai do lugar. Com uma taxa de juros de 13,75%, tem como crescer, professor? Veja, a taxa de juros também precisa cair, mas o problema é que esses movimentos têm de ocorrer simultaneamente para dar sustentação a que o Banco Central reduza mais a taxa de juros. Você precisa fazer o dever de casa. E vou lhes dizer, o dever de casa no Brasil é um só: arrumar a Previdência, num sentido amplo. São Paulo é um caso muito importante, mas imaginem vocês que o déficit atuarial, que é uma dívida que o setor público tem com a Previdência, é da ordem de 50% do PIB. 50% do PIB é dinheiro para ninguém botar defeito. Provavelmente é mais de 3 trilhões de reais. E nós precisamos zerar esse déficit atuarial, essa dívida, esse estoque que nós, como contribuintes, devemos aos aposentados. E aí, sem fazer isso, não adianta ficar chorando, porque o presidente do Banco Central poderia ser até menos radical, digamos assim, no sentido de querer muito ajuste, mas ele estaria perguntando ao governo: o que é que vocês vão fazer para dar sustentabilidade fiscal ao nosso país? E aí, um arcabouço fiscal, digamos assim, que produza uma meia-boca, não resolve. Nós temos de arrumar a Previdência. Há anos que eu venho dizendo isso, outros vêm dizendo, alguma coisa se faz, mas não se faz aquilo que precisa ser feito na extensão requerida. O buraco é muito grande. A dívida com a Previdência é de metade do PIB brasileiro. Não sei quantos países existem com essa dimensão de dívida, pelo menos entre os emergentes. Claro, como vocês mesmos falaram, a França está lutando com isso, aquelas economias que têm previdências ainda mais antigas que a nossa, na Europa, certamente, eu não conheço o detalhe, mas devem ter um problema gigantesco. Só que lá eles encontraram um jeito de conviver com isso sem chegar na beira, de certa forma, do precipício que nós temos ficado no Brasil. Credibilidade maior, a inserção deles no mundo desenvolvido lhes dá uma vida mais longa, enquanto eles conseguem resolver o seu grande abacaxi. Nós aqui, infelizmente, eu gostaria que a gente tivesse a mesma credibilidade que as economias antigas, porém cheias de credibilidade, que a Europa tem. Mas não temos, nós não temos escolha. Ou fazemos isso, ou os investimentos públicos vão zerar. Aí não adianta. Eu tenho um gráfico muito eloquente, é uma pena que a gente não possa mostrar, mas esse gráfico mostra o déficit previdenciário disparando, subindo, e do lado, no mesmo gráfico, nós vemos os investimentos caminhando para o chão, para o zero.
Aí eu pergunto como que nós vamos sobreviver. E aí existe o calendário também, não é, professor? Porque o Agostinho perguntou dos juros e dessa discussão que é feita a respeito da taxa Selic, hoje em 13,75%, e o calendário mostra pra gente que tem a reunião do Copom agora, essa semana, ou seja, na quarta-feira o Banco Central vai ter que falar alguma coisa. Sim, não, talvez, por enquanto não. O senhor vê nesse momento aqui possibilidade de redução dos juros? Olha, não sei qual vai ser a postura do presidente do Banco Central, mas é muito difícil ele sair de uma posição renitentemente em favor de juros altos para evitar a inflação e passar, ainda que lentamente, por uma posição muito mais flexível, a não ser que realmente mude a orientação. Se você perguntar, se você fosse presidente do Banco Central, você praticaria juros tão altos? Eu acredito que não. Mas uma coisa sou eu, outra coisa é ele, outra coisa são as forças políticas que estão por trás de manter os juros altos, mas seguramente eu diria, vamos praticar juros não tão exorbitantes e vamos, ao mesmo tempo, resolver essa questão fundamental que é o desajuste previdenciário. Não adianta eu querer achar que o juro está alto demais e está, se eu não me dispuser, eu digo eu, o país, a arrumar a casa no quesito previdência, que eu acho que o nosso país não tem escolha. Ele, infelizmente, está preso numa armadilha em que outros países talvez não estejam, que pudessem aguentar déficits assim durante mais tempo. Aqui, minha sensação é que nós não temos escolha. Vamos reduzir os juros, sim, mas vamos, ao mesmo tempo, caminhar celeremente para o equacionamento previdenciário, que, de resto, está previsto. O equacionamento previdenciário. O Piauí está fazendo, a Prefeitura de São Paulo está fazendo, e aí eu paro, olho e não vejo quase ninguém mais sequer tentando. Então, a União precisa assumir a coordenação dessa tarefa, porque ela terá de ser uma tarefa de todos os estados, e digo, de todos os municípios, além da União. Pasmem vocês, a União, na verdade, em relação ao regime dos servidores, não fez até agora absolutamente nada nesse sentido. Piauí e a Prefeitura de São Paulo estão lá na frente da União. É admissível isso? Ela não é a maior defensora da redução dos juros? Não é ela que é a capitã dessa cruzada de retomada de crescimento? A responsabilidade maior é sua. Portanto, ela tem de fazer o dever de casa e mostrar para os outros que ele tem e pode ser feito. Tem um passo a passo conhecido, não vai matar ninguém. É só olhar o que o Banco do Brasil, que é dela, o Banco do Brasil é da União, fez isso há vários anos, quando criou a Previ, que é o Instituto de Previdência, e equacionou o déficit atuarial, aportando recursos que depois transformaram esse num regime equilibrado. Faça-se o mesmo que a Previ foi feita e resultou de um esforço de anos atrás. É responsabilidade da União esperar que cada ente público, que tem lá uma série de outros problemas, tem um raciocínio diferente, vá fazer o dever de casa e depois a gente observe e some os resultados individuais de todos. Sinceramente, é acreditar em milagre. Eu não acredito em milagre, eu acredito em trabalho, em esforço e em comando efetivo para atuar nas questões corretas
e nós precisamos cuidar do emprego, do crescimento econômico, e só assim se cuidará disso de forma sustentável. Professor Raul Veloso falou conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, 9h30, marcando o quinto sinal, nossa marca registrada. Obrigada, professor. Até a próxima, hein? Ok, disponham sempre. Obrigadão.